Momento do Discipulado. A direção de Deus para a conquista de Canaã é modelo para a nossa atuação evangelística. Vamos entender isto. Nós vivemos a era da graça, em que Jesus veio, deu a vida na cruz para pagar pecados de quem crer nele e se entregar a ele. Não só acreditar e pedir, é para todos que o tiverem como Senhor, que se entregarem a ele. Para esses haverá perdão de pecados e adoção de filhos e salvação eterna. Mas, e aqui na terra, como será a vida dessa pessoa que se entregou a Jesus? Ele deve congregar, fazer parte de um corpo de pessoas, onde ele vai ter compromisso com essas pessoas e vai trabalhar, servir e vai produzir frutos. É ordem do Senhor. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nenhum cristão é chamado para esquentar banco de igreja, mas é o que a maioria faz. Não por culpa deles, da liderança que também não sabe orientar. É triste este quadro, essa situação nas igrejas. O Senhor não nos chamou para construir templos, para fazer reuniões e ajuntamentos, não há nada disso, em palavras de Jesus, nem em ordens do Senhor no Novo Testamento. Mas cada cristão, para trabalhar, dar fruto, fazer discípulos, e para isso tem que evangelizar. O crente que não evangeliza é rebelde, está desobedecendo a Deus, e a gente pode imaginar o que vai acontecer com uma pessoa que é rebelde, desobediente ao Senhor. Mas no Antigo Testamento, a antiga aliança, nós encontramos Deus prometendo a Abraão uma terra e uma descendência. A descendência de Abraão, escolhida, o povo de Israel, teria uma aliança especial com Deus. O Senhor daria uma terra e bênçãos naquela terra pela obediência do seu povo. O povo tinha que obedecer. Entre outros atos de obediência, eles tinham que se santificar, se separar dos outros povos. No Novo Testamento, a noção de santificação é separação espiritual. Você se separar do que é mundano, por exemplo, o ambiente de televisão. Você se separar para santificar a sua vida. O crente que se mistura com os princípios do mundo, os valores do mundo, o seu coração está no mundo, não está se santificando e não verá o Senhor. Mas no Antigo Testamento eles tinham que se separar fisicamente, se separar dos outros povos para serem puros para Deus, consagrados a Deus. O Senhor deu uma terra prometida para eles. Demorou para que entregasse aquela terra, e quando entregou aquela terra, depois que o povo saiu do Egito e passou pelo deserto, Deus não entregou aquela terra de Canaã vazia. Deus não mandou furacões e vendavais e tempestades e vulcões e nada disso para destruir a população, para que Israel habitasse lá. Deus mandou que Israel tirasse aquela população de lá pelas guerras. Era a ordem de Deus. Aqueles povos que estavam ali tinham outros lugares para ir. Eram povos que tinham também parte deles em outros lugares. Aquela terra foi prometida por Deus
e Israel teria que tirar aquele povo todo de lá. E a ordem foi essa, tirar pela guerra. E de fato isso aconteceu com o Josué. Para mim, Josué era o líder, o príncipe de Israel. Por quê? A tribo de Efraim foi colocada como tribo primogênita de José, e José primogênito de Israel. Então Efraim era a tribo primogênita de Israel. E o Josué era o líder, o primogênito daquela tribo de Efraim. Então, essa relação é muito importante. O Josué era, digamos assim, na linha direta de primogenitura, o principal de Israel. Foi escolhido por Deus, tomou posse depois da morte de Moisés e liderou o povo a guerras. E no livro de Josué, no capítulo 10, nós encontramos a partir do versículo 40. Assim, pela guerra, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Não foi ideia de Josué, não foi ira do coração de Josué contra aqueles povos, foi ordem do Senhor. Hoje seria um absurdo à luz do humanismo vigente no mundo, e as nações criticariam tremendamente o Josué por praticar um genocídio. E foi o que ele fez, por ordem do Senhor. Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também, ou seja, da direita até a esquerda, do oriente para o ocidente, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. O Senhor mandou, o Senhor pelejou por Israel, o Senhor deu vitórias a Israel. Mais adiante, no capítulo 11, a partir do versículo 9, estou lendo Josué, 11, 9. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Não era iniciativa dele, ordem do Senhor. Nós temos que obedecer, evangelizar e fazer o que o Senhor mandou. Os seus cavalos jarretou, os seus carros queimou, e nesse mesmo tempo voltou Josué a cidade de Azor, tomou-a e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis. E o texto continua descrevendo e detalhando as conquistas. Ordem do Senhor: conquiste a terra, tire tudo que nela há, seus moradores, sua cultura, seus objetos de culto, seus ídolos, seus símbolos, sua linguagem, sua escrita, tire tudo isto de lá, limpe a terra para vocês habitarem com a língua de vocês, com a cultura de vocês, com o culto de vocês, com os costumes de vocês e com o povo de vocês e as famílias de vocês. Isto é santificação. É um pouco difícil para nós no mundo moderno entendermos como Deus mandou fazer aquilo, mas mandou, Deus é soberano. Mas isso faz parte da antiga aliança que já acabou. Não existe nada disso hoje. Deus não apoia nós matarmos e tirarmos um povo da sua terra. Deus não apoia essas guerras que fazemos para destruir e tomar terras dos outros e coisas assim. Hoje nós vivemos a dispensação da graça. Nossa guerra é espiritual. Nossa guerra é espiritual, na dispensação da graça. Deus nos quer lutando
para ganhar pessoas e livrá-las da cultura, da influência do mundo, dos cultos, das idolatrias do mundo, libertar as pessoas. Isso é feito mediante a evangelização e o discipulado. Não é o que tem sido feito. As igrejas não fazem isso. Os crentes não sabem fazer isso. E é triste aos olhos de Deus. Mas a ordem é essa: evangeliza. E quando a pessoa tomar uma decisão, ela tem que se converter. É mudança radical. Tem que evangelizar direito, evangelizar radicalmente. Porque se evangelizar e não discipular, é perder essa pessoa na certa. Não vai adiantar, mas é o que se faz. Quanto se pratica de evangelização e depois se perde tudo, porque não há discipulado, não cuidam dessas pessoas. E a ordem é uma só, duas partes: evangelizar e discipular. Não dá para evangelizar e largar a pessoa para lá, vai ser pior. A Bíblia diz que melhor seria nunca tivessem conhecido o caminho da verdade. Então é melhor não evangelizar, se não tem condições de cuidar. Porque o que importa para Deus é o fruto final. Não é a questão de números da evangelização. Não é publicidade da evangelização. Não é aparência da evangelização. Número grande de pessoas no início. É o que persevera. É o que continua, o que se mantém, que é o fruto que agrada a Deus. Isso precisa estar na nossa mente. Os líderes precisam aprender isto para passar para todos os irmãos essa orientação. Evangelização radical. Quer se converter? Então tem que deixar o mundo. A maioria não vai se converter. Mas hoje o que se diz? Aceita Jesus. Aceitar Jesus todo mundo quer. Continuando com o seu Vasco, Flamengo, com sua novelinha, continuando com sua cervejinha, com a vida de pecado e vivendo ajuntado de qualquer jeito, mas aceitou Jesus. É assim que as igrejas fazem. Isto é abominação aos olhos de Deus. O Senhor manda, como mandou Josué, ser radical. Ele nos manda ser radicais. E muitos que dizem aceitar Jesus não vão querer. Vão ser encaixados como lá naquele grupo de judeus de João capítulo 8. Eles creram em Jesus, depois estavam jogando pedra, porque Jesus disse a verdade para eles. Não adianta aceitar Jesus se você não for discipulado e deixar radicalmente toda a vida passada. Quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram e tem que passar. Mas acontece que o novo convertido não sabe. O cristão que evangeliza tem que discipular e ensinar. Você quer seguir ao Senhor? Deixe toda a sua vida passada. Não dá para seguir a Jesus com metade da sua vida, um pé lá e outro cá. Não dá para seguir a Jesus quando você quer, quando dá, quando sobra tempo da novela. Não dá para seguir Jesus desse jeito. Ou você segue a Jesus radicalmente, isso é conversão, ou é melhor não seguir. É melhor não seguir. A Bíblia é clara, melhor teria sido nunca tivessem conhecido o caminho do Senhor, do que conhecer e não caminhar, conhecer e voltar atrás. Evangelizar direito, radicalmente, é ordem do Senhor.